Para essa receita, vamos precisar de 250 ml de leite. E esse leite, ele está morno. E essa massa ela é tão maravilhosa de fazer que se você não quiser usar o leite, você pode usar água. Também fica muito bom. Um ovo. Gente, pense numa receita fácil, prática e você vai se surpreender com o resultado. É só colocar tudo aqui no liquidificador. E se você nunca fez massa de salgado na sua vida, eu tenho certeza que essa receita é para você. Uma colher de sopa rasa de açúcar. Aqui, ó. Meia colher de sopa rasa de sal. E fala aqui para mim nos comentários de onde você está nos assistindo. Eu quero saber. 50 ml de óleo. E a gordura dessa massa você pode escolher qualquer uma aí de sua preferência. Você pode usar uma colher de sopa de margarina ou de manteiga. Olha, bem facinho de encontrar isso daqui no supermercado. Vou colocar aqui uma colher de sopa de fermento biológico. Gente, isso daqui é aquele pacotinho de 10 gramas que a gente encontra no supermercado. É a conta certinha aqui dessa colher. Com esses ingredientes aqui, eu consigo fazer uma massa básica do nosso salgado. Mas eu vou saborizar essa massa aqui com meia cebola. Gente, vocês não têm noção da explosão de sabor usando apenas meia cebola. Os ingredientes são fáceis de encontrar. Agora eu vou bater. Quem é, Luke? Quem é? Produção. Pensei que você nem ia vir hoje. Eu tô travado da coluna, mas essa receita é boa demais para eu perder. O que foi que teve com sua coluna? É que eu fui lavar o carro, aí deu um mau jeito lá e fiquei meio travado. Ô, gente. Você tem alguma receitinha para melhorar a coluna? Eu não. Acho que eu vou pedir alguém nos comentários. Se você tiver alguma receitinha caseira aí para melhorar a coluna, me fala aqui nos comentários, por favor, tá bom? 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Gente, essa farinha de trigo aqui, ela é fácil de encontrar. Farinha de trigo comum, sabe? Que a gente encontra no supermercado. Se você me perguntar nos comentários, Edva, se eu quiser fazer com um mix de farinha integral, pode? Pode. É uma massa muito fácil de fazer. Agora é só misturar tudo aqui. E depois que toda a farinha de trigo estiver envolvida aqui, aí você já pode parar. Você nem precisa sovar, sabia? Sem frescura nenhuma aqui. Agora vamos colocar a mão na massa. Você não quer deixar a câmera aí no tripé não e fazer um alongamento? Não, pode deixar. Quero estar aqui bem pertinho na hora que esse salgado ficar pronto. Prontinho. Toda a farinha aqui já está envolvida na massa. E olha só, ela é uma massa com essa textura, tá vendo? Ela gruda um pouco em suas mãos, mas não é muito. E não coloque mais farinha, porque se você colocar mais farinha de trigo aqui, você vai perder o ponto da sua massa. Agora eu vou pesar porções de 100 gramas. Com essa massa, você pode fazer salgados para a festa. Aí você vai pesar porções de 25 gramas. 8 unidades. Sobrou uma porção de 50 gramas. Agora eu vou bolear as porções, que é o ato de deixar redondinhas. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição desse vídeo. Eu quero que você preste atenção no passo a passo, que é isso que vai fazer toda a diferença. Aqui tem um segredo que muita gente não conta. Eu preciso abrir essa massa para colocar o recheio. Mas antes disso, eu tenho que deixar ela descansar por uns 10 minutos. Não para dobrar de tamanho, apenas para que ela fique maleável. Então anote essa diquinha de milhões aí para você, tá bom? Vamos deixar aqui descansar e enquanto isso, vamos preparar o recheio. Você viu que é uma massa muito fácil de fazer? Gente, o que foi isso, produção? Aqui deu uma fisgada aqui na coluna, uma travada. Você não quer ir para casa, não? Daqui a pouco fica pronto, meu filho. Já já eu vou embora.
Olha só. É 2 palitos para ficar bom. É, né? Depois que comer, né? Lógico. Gente, pense numa massinha deliciosa que dá para você colocar o recheio de sua preferência. Eu escolhi salsicha. Vamos fazer um cachorro quente de forno. Eu vou colocar as salsichas aqui na vasilha. E eu gosto de colocar um pouco de água. Essa água está um pouquinho morna. Deixa aqui por uns 5 minutos. E se você não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de curtir e compartilhar. E toda semana tem vídeo novo para você. Você tem que secar. Se você não secar, quando você colocar na massa, não vai grudar. Tá vendo como fica sequinha? Um tomate, meia cebola e uma porção de cebolinha. Eu vou fazer um molhinho. Vamos usar ele para o nosso cachorro quente de forno. 3 colheres de sopa de milho. Não precisa colocar o caldo. 100 gramas de requeijão cremoso. Se você não encontrar aí na sua cidade assim de bisnaga, você pode usar o pote. Você vai usar a metade de um pote. Aqueles copinhos fáceis de encontrar no supermercado. Eu posso usar alguma outra coisa para dar cremosidade, como iogurte, maionese ou creme de leite? Pode, fica muito bom também. O nosso creminho já está pronto. Fácil, né? Moleza. Vamos para o próximo passo. Eu vou usar 8 salsichas. Eu vou dividir aqui. Na verdade, dividir não. Apenas abrir e não vou abrir até o final. Olha só. Só assim. Dá para ver aqui de perto, produção? Assim. Gente, a produção precisa de uma receitinha de exercícios, não é verdade? Exercício, massagem, creme, qualquer coisa. Ai, ai, essa produção, viu, gente? As porções aqui já estão bem maleáveis. Isso é perfeito. Um saco para confeitar. Eu vou colocar o creminho aqui dentro. O tamanho desse saco aqui é M. Eu vou cortar. Olha como é fácil fazer essa produção de cachorro quente de forno. Você vai pegar uma porção, vai abrir assim, já num formato comprido assim. Depois que você deixa a massa descansar, é fácil fazer isso daqui. Apenas isso daqui, olha. De um lado para o outro. Fez isso? Pronto, deixa aqui. Vamos para o próximo. Uma receita de salgado muito fácil de fazer. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição desse vídeo. E se a pessoa gostou do vídeo e não é inscrito, faz o quê? Clica em se inscrever e clica no like. Isso. Molhinho de tomate tradicional, olha só. Fácil de encontrar no supermercado, tradicional, tá vendo? Se você quiser fazer um aí caseirinho, também tá valendo. Se quiser usar extrato de tomate, pode? Também tá valendo. Pouquinho aqui, tá? Não precisa colocar muito, não. Próximo passo é rechear as salsichas com o nosso creminho. Olha como é fácil. Só enrolar. Eu vou untar essa forma apenas com óleo. Nós temos caderninhos digitais para você fazer salgados perfeitos. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para você. E vou deixar também no comentário fixado. O lado da emenda, tenha o cuidado de colocar voltado para o fundo da forma. Quando você experimentar essa receita com sua família, eu vou te esperar nos comentários. 50 gramas de batata palha. Gente, é bem pouquinho mesmo, parece muito, né?
Mas é 50 gramas e ainda vai sobrar, viu? É bem levinho isso aqui. Eu vou pincelar com um ovo. Lembre-se que o único descanso foi aquele para a gente abrir as porções da massa. Você pode finalizar com queijo parmesão, que também fica muito bom. Com orégano. Orégano, muito bem. Salsinha, né? Salsinha também. Agora essa batata palha dá um charme, né? Exatamente, é isso. Na hora que você morde, essa crocância, já tô até ficando melhor da coluna. Só em pensar nesse cachorro quente. Ai, ai, gente. Escreve aí nos comentários uma receitinha para a produção. Aí você aperta assim um pouquinho para colar, tá bom? Isso não é um cachorro quente, isso é uma iguaria. Eu tô achando que você já está se sentindo bem. Com certeza. Minha água já tá cheia de boca, o negócio nem foi pro forno ainda. Pertinho de assar, né? Lógico. Como é que não fica bom? Ó, E o segredo aqui dessa massa, que muita gente não fala, é que depois que você terminar de colocar o recheio e finalizar, você já pode levar para o forno. Não precisa deixar descansar. Então isso é uma vantagem muito grande dessa massa super saborosa. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E o tempo no meu forno vai ser de 25 minutos. Ou até que eu perceba que toda a lateral aqui do nosso cachorro-quente de forno já está douradinho. Agora eu vou levar para assar. Gente do céu! Já esfriou um pouco. Olha só como ele fica lindo. você sabe que minha água já tá cheia de boca, né? Uhum. Vamos experimentar? Vamos. Nossa. Cachorro quente de forno maravilhoso. Gente do céu, sério, vocês precisam fazer a combinação aqui da massa com o molhinho, tudo de bom. Olha só, um pouquinho, com mais outro pouquinho, e para fechar com chave de ouro, Outro pouquinho. olha só. Que massa maravilhosa, viu? Quer produção? Com certeza. Muito bom. Que combinação deliciosa. Isso é mais do que um cachorro quente, isso é uma iguaria. Cachorro quente de forno, tudo de bom. Façam na casa de vocês, porque a receita tá maravilhosa. Nossa, que negócio bom. Te espero nos comentários. Uhum.